para usufruirmos o máximo das boas energias, dos bons fluidos, das forças regeneradoras, curadoras, que estão saturando esse ambiente nessa noite. Que dessa forma nós possamos nos reequilibrar, recordarmos mais ensinamentos do Mestre Jesus, do Divino Médico, do Divino Pastor, do Divino Amigo, e que possamos todos nós sairmos dessa casa mais tarde muito melhores do que quando aqui chegamos, ao início da noite. Tá bom? Quem estiver com o celular, por favor, deixe na função que ele não toque, numa hora indevida. E convidamos então a todos que possamos nos sentir confortáveis no nosso assento. Podemos fechar os olhos apenas para manter a concentração. E vamos fazer a nossa rogativa inicial da noite. Senhor Jesus, auxilia-nos para o bem a que estamos destinados, mas também para extinguir o mal que ainda carregamos. Auxilia-nos, Divino Mestre, a trabalhar, mas também a aprendermos o melhor. Auxilia-nos a praticar a aceitação, mas também a exercermos o discernimento. Auxilia-nos a usar a paciência, mas também a livrar-nos da inércia. Auxilia-nos a trabalhar, mas também a servirmos sem reclamações. Auxilia-nos, Divino Mestre, a espalhar o amor que nos ensinastes, mas também a cultivá-lo em todos os corações, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. E hoje, irmãos e irmãs, quem vai nos brindar com a palestra é o nosso companheiro Luiz Carlos Benedito, que preparou com muito carinho um tema para dividir conosco. A casa é sua, seja feliz. Gente, boa noite. Jesus possa estar nos recepcionando essa noite, como sempre. Possamos estar recebendo segundo as nossas necessidades, segundo o nosso merecimento, né? Nas oportunidades que eu tenho quando estou com vocês, eu sempre faço o convite na leitura das obras básicas do Kardec. Lendo o Livro dos Espíritos, lendo o Livro dos Médiuns, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, né? E a Gênese, para que a gente entenda de onde veio, o que nós estamos fazendo aqui e para onde a gente vai, né? E hoje, por interessante que seja, o tema fala exatamente sobre isso. É o capítulo 4, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu diria que o Evangelho é bem didático, porque os primeiros capítulos vão anunciando o que vem depois, né? O Evangelho traz uma introdução, para quem já faz o Evangelho no lar, já sabe disso. E depois o primeiro capítulo fala: eu não vim destruir a lei. O segundo capítulo fala: meu reino não é deste mundo. O terceiro capítulo diz assim: há muitas moradas na casa do meu Pai. E o quarto capítulo é esse que nós vamos comentar hoje: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Jesus, na sua época, já vinha anunciando que nós não somos desse mundo físico. Nós somos de um mundo espiritual, ok? Os judeus, ao seu tempo, acreditavam numa coisa chamada ressurreição. A nossa doutrina espírita nos ensina que não é ressurreição, é reencarnação. Então a gente vai tentar aqui esclarecer um pouquinho a diferença de um e de outro.
ressurreição, ou seja, a pessoa que desencarna, a pessoa que morre, vai voltar de novo. Mas ela não, a ciência já nos ensina que não há condição daquele que morreu voltar no mesmo corpo, até porque, uma vez que faleceu, é enterrado, todo o seu organismo se decompõe, vira pó, do pó nasceste e ao pó retornaste, né? E então não dá para nascer no mesmo corpo. Só que os judeus acreditavam na ressurreição, que a pessoa morria e depois ressurgia em um determinado tempo. Isso a gente poderia, de uma certa forma, fazer valer para Lázaro. Vocês se lembram do caso de Lázaro? Lázaro era amigo de Jesus, Jesus não estava com ele num determinado momento, ele se sentiu mal e apagou. Aí disseram, ele morreu. Aí fizeram o sepultamento dele normal, como se era feito na época, e passado um tempo Jesus chega lá. E aí as irmãs de Lázaro vêm até Jesus pedir para que ele, reclamando com ele, porque ele não estava presente, que ele poderia ter salvado Lázaro, etc. e tal. Aí ele falou, mas ele não morreu. E aí ele vai ao cemitério, aí aquela história de que era uma pedra que eles colocavam na frente da gruta, que era uma tumba, mandou remover aquela pedra e falou para Lázaro, Lázaro, levanta-te e venha. E Lázaro, depois da terceira vez, levantou e veio, e saiu lá de dentro, com aspecto cadavérico, mas era Lázaro, e vivo. Aí a gente se pergunta, por isso que eu puxei aqui, desde o primeiro capítulo, quais os temas que teriam. E Jesus já dizia no primeiro deles que eu não vim destruir a lei. Eu não vim fazer nada que o Pai não permitisse. E o que ele fez com Lázaro, que é considerado um milagre, na realidade, Lázaro não tinha morrido. Ele sofria de um problema chamado catalepsia. A catalepsia, a pessoa que é propensa a ter esse problema, ela tem um processo, um procedimento lá que ela apaga, mas passa como se tivesse morta, mas ela não morreu. Se vocês se lembrarem, para aqueles que são mais antigos, vão se lembrar daquele ator, Sérgio Cardoso, né? O médico dele sabia que ele era cataléptico. E o médico saiu, estava num congresso na Europa. E o Sérgio Cardoso teve um mal súbito. E aí, os médicos que o atenderam, etc., ele morreu. E enterraram o cara. O médico dele lá na Europa, quando ficou sabendo, falou, nossa, desenterra ele sofre de catalepsia, ele não está morto. Mas isso já tinham se passado alguns dias. Foram lá abrir o caixão dele, ele tinha se virado dentro do caixão. Ao invés de estar de barriga para cima, estava de costas, ou seja, ele não havia morrido. Então, esse tipo de situação acontece. E o caso de Lázaro foi exatamente isso. Um problema de catalepsia que Jesus conhecia. Então, ele não fez nada que as leis não permitissem. Eu peço desculpa a vocês que eu estou resfriado. O nariz está escorrendo aqui. Mas a gente vai dar um jeito. Então, mas vamos lá. Há uma passagem aqui, nesse capítulo 4, em que Jesus pergunta para os seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Aí vem um deles fala, dizem que o Senhor é Jeremias. Não, dizem que o Senhor é Elias, ou um dos profetas antigos. Aí ele pergunta, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E aí Simão Pedro se apresenta e diz, o Senhor é o Cristo, Filho de Deus. E aí Jesus vira para ele e diz, bendito sejas tu, Jonas, porque o que você está dizendo, você não pegou em lugar nenhum, foi o Pai que está no céu que te orientou. Ou seja, o que Jesus quis dizer que
João Batista foi a reencarnação de Elias. Elias foi um profeta dos tempos antigos, nasceu 800 anos antes de João Batista, depois desencarnou. Ele era um dos que pregavam a existência de um único Deus, né? E na sua época as pessoas eram muito voltadas para ídolos, essas coisas, e ele batalhou muito para mudar a cabeça das pessoas em acreditar em um único Deus. E ele teve uma passagem bem diferente, né? Porque aqueles que não acreditavam naquele ensinamento que ele passava, dizem que eram uns 400, 450, e ele os decapitou todos. Cortou o pescoço, tudo bem. Mas, e aí passou-se, mas ele era muito unido a Deus, a despeito de ter feito esse ato, né? Mas era muito unido a Deus e tudo bem. Tanto é que ele conta a história bíblica que ele não morreu, ele subiu no monte e ascendeu aos céus, na sua época. Aí Jesus vem trazer esse ensinamento de que João Batista era a encarnação de Elias. E por coincidência, João Batista foi decapitado. Havia a filha enteada, né, do rei Herodes, que vivia fazendo as coisas erradas, né? E o João Batista caía de pau em cima dela, criticando as atitudes, etc. e tal. E aí ela veio um dia e pediu para Herodes que queria a cabeça dele numa bandeja. E Herodes, que aquelas coisas erradas da vida, né? Na realidade ela era enteada dele, e ele tinha um sentimento diferente por ela, né? Ele foi atender. Então vejam vocês que se Elias é João Batista, o ato que ele cometeu lá atrás, 800 anos atrás, ele veio resgatar agora o tempo de Jesus, reencarnado como João Batista. Então o que a gente quer dizer para vocês? Nós, a partir de quando criados por Deus, simples e ignorantes, somos um espírito, e nós vamos revestir um corpo adequado para que a gente realize as atividades necessárias para o nosso crescimento e a nossa evolução. Como muitas criaturas creem, a coisa não funciona assim, morreu, acabou. Não. A gente vai e volta quantas vezes forem necessárias para que o espírito cresça e se desenvolva. Esse é o objetivo maior da encarnação. Eu, quando faço a abertura, e fiz hoje aqui de novo, recomendo a leitura dos livros, das obras básicas do Kardec. Lendo o Livro dos Espíritos, lendo o Livro dos Médiuns, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese, para que a gente entenda de onde veio, o que nós estamos fazendo aqui e para onde a gente vai. E a maioria de nós aqui tem exemplos vivos de situações, de espíritos que muitas vezes vêm de alguma forma conversar conosco. Teve alguém que domingo me perguntou assim: nossa, eu estou com a impressão que a minha prima, que é falecida com overdose, está do meu lado, a hora que eu estava recebendo o passe lá. Mas como é que pode? Então, acredita-se na reencarnação. Acredita-se que nós não somos só essa existência. E não somos, não é? E nós sofremos a influência dessa espiritualidade toda. E aí se pergunta, poxa, Jesus diz aqui que na casa do Pai há muitas moradas. Quer dizer que fora a Terra existem outros globos no universo que possam estar habitados? Com certeza. E cada um deles num degrau de evolução diferenciado. Esse planeta em que nós habitamos está hoje como um planeta de provas e expiações, passando para um mundo de regeneração.
Mas ele, antes disso tudo, foi um mundo primitivo, onde abrigou os espíritos, inicialmente nas primeiras encarnações, né, que eram muito sem preparo nenhum, principalmente moral. Tanto é que a gente vê casos de índios, coisas dos antigos, que eles matavam as pessoas e comiam as pessoas, né? E a gente fala, nossa, que horror! Tudo isso faz parte da evolução do espírito. À medida em que ele vai se desenvolvendo, à medida em que ele vai aprendendo com os outros, porque ninguém aprende sozinho. Se a gente não tiver exemplo, a gente não tem no que se basear. E é por isso que Deus empresta uma família. Então, a gente não tem uma família por acaso. Eu caí nessa família por acaso. Eu não sei como é que pode ser, eu não me entendo com a minha irmã, não me entendo com meu pai. Tem um tio também que não casa muito. Gente, o acaso não existe. Tudo é escolhido a dedo. Há um preparo imenso no plano espiritual para uma encarnação ou reencarnação, e a gente vir aqui realizar o que tem que realizar para crescer e para evoluir. A analogia que a gente faz é a de uma escola. A gente, quando vai para a escola, no meu tempo, entrava para aprender a ler e escrever com 7 anos de idade. Só que com 7 anos de idade, ninguém dá uma equação de segundo grau para você aprender a desenvolver. Ninguém fica te passando nenhum conhecimento científico de alto nível, até porque a criança não tem o preparo ainda para aprender aquilo. Mas à medida em que ela vai aprendendo e vai se desenvolvendo, no meu tempo, eu sou antigo, você passa pelo grupo escolar, aí você vai para o ginásio, aí você vai para o colégio, aí você vai para a faculdade, aí você faz um mestrado, aí você faz um doutorado. Essa é a evolução nossa, materialmente falando. Espiritualmente, funciona exatamente da mesma forma. É uma escola, onde a classe que nós ocupamos é a sala da nossa família. As pessoas que estão no nosso entorno são as criaturas que Deus nos colocou para que servissem de exemplos para que a gente se desenvolvesse, a fim de que a gente cresça. A evolução é uma coisa que não tem como deixar de ocorrer. Todos nós somos condenados a ser bons. Todos, sem exceção. Todos nós seremos um espírito de luz, como é Jesus. Todos nós, sem exceção. E vamos chegar nesse patamar, só que demora. Quantas encarnações a gente vai precisar ter para chegar numa luz de Jesus? Só Deus sabe. Mas é aquela história da escola, voltamos lá de novo. Tem criança que desde quando entrou se dedica. Tudo que lhe é passado ela procura absorver, apreender e aplicar. Então tem crianças que começam sem repetir nenhum ano e vai até chegar no doutorado. Em compensação, tem outras que já não. Não que não vão chegar no doutorado, vão sim, mas se atrasam, ou porque não se dedicam, ou porque hoje não, hoje eu não estou com vontade, hoje eu estou doente, hoje eu estou com preguiça. Então, tem uma coisa que se chama livre-arbítrio. Deus não impõe nada para ninguém, você vai ter que fazer assim. As leis existem, as leis divinas principalmente, a gente deve cumpri-las. Não guardar ódio, não guardar mágoa, não ficar falando mal do outro, não ficar guardando para si sentimentos que não são bons, que não te elevam. São leis divinas. A gente acha que não, mas são. E depois, quando o castigo vem, ou como uma doença, ou como uma situação de dificuldade, que cunho seja essa dificuldade, ela vem como um aprendizado. Mesma coisa que se você repetir o ano. Você começou lá no primeiro ano,
não se esforçou, não estudou, você vai ter que voltar o ano que vem para repetir tudo de novo, até aprender. A hora que você aprender, você passa para o ano seguinte. E é assim que funciona as leis de Deus. Só que o livre-arbítrio é uma coisa de cada um. Cada um se desenvolve. Não adianta a gente querer, aquele que está vivendo conosco, a gente querer modificar. Você precisa mudar a sua maneira de ser, porque a forma que você está agindo está errada. Quem que pode saber se está certo ou se está errado? Senão Deus. Ninguém além dele sabe se está certo ou se está errado. Mas qual é a primeira obrigação dos pais? Orientar os filhos. Poxa, mas pelo que eu estou dizendo, a pessoa que eu recebo como meu filho provavelmente é um espírito antigo, habitando um corpo que eu e meu marido propiciamos para ele. Mas o espírito foi criado por Deus. Pode ser que esse filho seja até como espírito mais velho do que eu. Mas, enquanto ele está na tenra infância, a gente tem uma coisa que se chama esquecimento do passado. Por quê? Ia ser muito difícil a gente conviver com alguém com quem a gente tenha diferenças muito grandes de uma outra encarnação. Alguém que, sei lá, vamos ser bem drástico, alguém que me matou numa outra existência. Como é que eu vou conviver com uma pessoa assim, sabe, me lembrando disso? Por isso vem uma coisa chamada esquecimento do passado. E aí, através do amor, nós temos a oportunidade de fazer esse exercício. A criança, que é um espírito antigo, que tem muitas encarnações lá atrás, tem defeitos, mas tem virtudes também. Aí ela vem, encarna. Enquanto ela é pequenininha, ela não tem a lembrança do que ela foi. Embora a gente perceba em algumas atitudes, em alguns atos, alguma tendência. Pai e mãe, principalmente, têm a função e a obrigação de perceber isso e procurar, de alguma forma, orientar para corrigir. Mas, independente disso, o espírito que está sendo orientado tem o livre-arbítrio. E por mais que você fale, por mais que você orienta, não faça isso porque está errado, etc., a pessoa acaba fazendo. E aí? É o livre-arbítrio, tem que se respeitar. Deus permite que assim seja. Essa criatura vai ter, na minha época dizia assim, quando você não consegue passar de um ano para o outro, você leva a bomba. Então, a gente leva a bomba, vai reencarnar e vai ter que fazer tudo de novo. Tem muita situação familiar que a mulher e o marido não bate mais de jeito nenhum. E aí, normalmente o homem morre antes que a mulher. A mulher fala assim, esse aí, me livrei dele. Esse eu não quero encontrar nunca mais, lê de engano. Tem um caso do Chico Xavier que uma senhora estava nessa situação, né? Até feliz, e foi conversar com o Chico, mas a senhora está feliz porque seu marido morreu? Com esse eu não quero ver nunca mais na minha vida, desse eu me desfiz. Chico deu a orientação dele, tal, saiu, aí Emmanuel chegou nele e falou, Chico, ela não sabe que ela vai ter que passar por isso de novo, porque ela teve a chance de resolver os problemas que tinha para com ele e não resolveu. Ela vai ter que voltar uma outra vez para acertar aquilo que não ficou bem resolvido. Então a gente fica pensando assim, tem gente que vai muitas vezes na casa espírita com aquela preocupação de o médium lá muito bom, ele vê as coisas, quer saber o que eu fui na existência anterior. Você foi rainha, você foi príncipe, você é rei. Gente, é só a gente olhar para a gente mesmo. A gente traz dentro de nós as tendências do que nós somos. Os sentimentos e os pensamentos que você traz dentro de você diz exatamente quem você é. Nem mais, nem menos. Então, a espiritualidade superior, esses que nos orientam, esses que nos conduzem, sabe do que é que nós precisamos.
Por isso, eles batalham tanto nos auxiliando, nos intuindo. Não vai por esse lado, vai por outro, não faça isso porque não vai dar certo. Quantas vezes a gente está diante de uma determinada situação, vai tomar uma determinada atitude, vem um primeiro pensamento e fala, não faz assim, faz assado. Aí você vai, coisa da minha cabeça. Vai e faz, aí não dá certo. Aí fala assim, Deus está me castigando. Deus não castiga ninguém. Nunca castigou. Deus é Pai, não é padrasto. E Ele nos dá e nos dará quantas forem as possibilidades de a gente vir e acertar. Então, é um exercício de reflexão que a gente traz para vocês na noite de hoje, né? Na realidade, nós somos um espírito. Quantas encarnações nós já tivemos? Ninguém sabe. Não tem condição nem de imaginar. Pode ser que tivemos muito e pode ser que não tivemos muitas. Mas com certeza, esta é a melhor encarnação da nossa vida. Porque só encarnado, só vivenciando o dia a dia com o outro, é que a gente consegue aprender, absorver, crescer e evoluir. E essa é a nossa destinação. Então, que nós possamos olhar para dentro de cada um de nós, entender que somos todos espíritos, estamos aqui encarnados ou reencarnados com um único objetivo, de passar de ano nessa classe, de subir um degrau na nossa evolução. A gente pensa assim, Jesus disse que na casa de meu pai tem muitas moradas. Por que a gente então não, se morrer aqui, não encarna num outro planeta, num outro orbe, de uma maneira diferente? A gente vai habitar e evoluir nesse orbe enquanto houver a necessidade. A partir do momento em que não haja necessidade de continuar encarnando e reencarnando aqui, a gente vai encarnar num orbe diferente. Eu lembro aqui o livro Exilados de Capela. Quem o leu, por isso que eu recomendo sempre a leitura, vai ver que Jesus, que encarnou, ele não reencarnou, ele só encarnou uma vez nesse planeta. Quando esse planeta estava sendo formado, ele participou da formação do planeta. Vocês já devem ter visto o filme aí das ciências mostrando que havia colisão de um orbe com outro e vai formando tal. Desde essa formação, Jesus estava assistindo a nossa Terra. Aí quando a coisa resfriou, quando houve condições de gerar a primeira vida surgiu. E não foi bonitinho que nós somos, não. Provavelmente alguma ameba, alguma coisa nessa linha. E daí aí chegou os dinossauros e a gente não tinha condição de conviver com eles. Aí ocorreu um cataclisma que acabou destruindo a grande maioria deles, né? E aí, paulatinamente, o clima do planeta chegou num momento em que nós estávamos prontos para vir nessa conformação que nós temos hoje. E daí a gente vem evoluindo, de primitivo para expiações e provas, estamos passando para regeneração, a sequência, mundos felizes e acima desse, angelicais. E a nossa condenação, todos nós vamos chegar lá. Esse planeta vai chegar nesse nível. Pode ser que a gente não perdure na evolução dele, acompanhando tudo, pode ser que a gente vá para outro lugar. Lembrando os exilados de Capela. Capela era uma constelação que tinha um determinado planetinha lá, com o espírito de passando de expiações e provas para regeneração. A maioria dos que aceitaram essa mudança lá permaneceram num planeta regenerador. Aqueles que assim não aceitaram vieram encarnar aqui na Terra. Por isso, não é fisicamente falando, é o espírito. Encarnou em habitantes desse planeta, que eram muito primitivos. Ou seja, então eles retroagiram. Eles já tinham alcançado uma evolução intelectual e moral, e então eles regrediram? Não.
Eles não aceitaram a mudança necessária para que eles evoluíssem para um outro patamar. Então eles vieram auxiliar aqueles que estavam mais atrasados para ver se realmente eles estavam em condições de alçar um plano maior. É assim que as leis do Pai funcionam. E é assim que Ele trata cada um de nós. Sempre com carinho, sempre com amor. A reencarnação existe e está na Bíblia, está no Evangelho de Jesus. Ele está dizendo, que a gente pode morrer e pode renascer, mas não no mesmo corpo, num outro corpo, mas o mesmo Espírito. E ele traz, grafado nele, tudo aquilo que ele já adquiriu anteriormente. Só que no início ele não se lembra, mas gradativamente ele vai colocando isso para fora. Então que possamos refletir sobre isso, que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre, e que isso possa servir como um momento de reflexão, para que a gente entenda de onde veio, o que nós estamos fazendo aqui e para onde a gente vai. Espero ter alcançado o objetivo, de pelo menos fazer cada um de vocês pensar. Com certeza, para mim serviu muito, sempre serve, Normalmente os temas quando caem para a gente é porque a gente está precisando. Então que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nós agradecemos imensamente ao nosso companheiro Luiz Carlos pelas reflexões que trouxe para nós. Então, mais uma vez convidamos a todos para que nós possamos nos preparar para retribuirmos um pouco do tanto que recebemos em informação, em esclarecimento, em reflexões, em forma de vibrações. Então que possamos, todos nós, vibrarmos pela implantação definitiva da paz entre todos os povos, por mais difícil que nos pareça, que nós possamos rogar ao nosso Pai essa paz entre todos os povos, entre todas as nações, entre todos os seres humanos, encarnados ou desencarnados. Vibramos também a favor, a benefício de todos aqueles nossos irmãos que passam por provas dolorosas, de enfermidades difíceis, muitas vezes incuráveis, rogando ao Pai que cada um desses nossos irmãos nessa situação receba o alívio, o bálsamo, o lenitivo, receba a cura, se Deus assim o permitir. Vibramos também a favor, a benefício daqueles nossos irmãos que, por erros cometidos contra a lei dos homens, estão expiando suas faltas em prisões, em celas, muitas vezes abarrotadas, imundas, infectas, que possam se arrepender, que possam se corrigir e merecer o retorno ao convívio da sociedade, ao convívio de seus entes queridos. Vibramos por todas as casas de oração, vibramos pelos lares em desajuste, vibremos pelos nossos lares, vibremos pelos nossos entes queridos. Pai amado, Mestre Jesus, permite que uma réstia do vosso infinita caridade, amor, bondade e justiça possa iluminar as nossas mentes, mas sobretudo iluminar os nossos corações. E dessa forma possamos nos sentir fortes, fortalecidos, encorajados, robustecidos na nossa fé, demonstrando absoluta confiança nos sábios desígnios do nosso Pai Criador. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus.
Então, irmãos e irmãs, aguardem seus lugares, sejam chamados para os passos de harmonização, de tratamento ou de cura. E que mais uma vez o Mestre Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja.